O programa TV Câmara Entrevista está de volta aqui na sua TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Nosso tema de hoje é Vida Sem Pausa. Cada vez mais estamos acelerados no dia a dia e para falar sobre este assunto estamos recebendo aqui o psicólogo Glauco Moraes. Mais uma vez, Glauco, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu. Agora, Glauco, quando a gente fala da questão da vida sem pausa, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais impacientes. Ou seja, qual a relação que tem da paciência com viver uma vida sem pausa? Tem alguma relação com isso, diretamente? Tem sim. Vamos partir novamente do pressuposto de que cada um de nós tem muitas funções na sua vida, né? Enquanto ser social, eu sou pai, eu sou filho, eu sou amigo. Eu preciso dar conta do meu corpo, eu preciso dar conta do meu trabalho, eu preciso, de uma certa forma, dar conta de muitos campos da minha vida. Bom, os dias a impressão que dá é que não dão conta das nossas necessidades. É como a gente falar que seria importante se os dias tivessem 48 horas, 72 horas dentro de um dia. Para falar a verdade, deveria ser muito ruim. Mas, de uma certa forma, quando há uma sobreposição da necessidade, a gente geralmente conduz a nossa vida com base nas nossas necessidades. Então, se eu me dedico demais no trabalho, eu uso toda a minha força mental, a minha força emocional, eu uso toda a minha força física para me empenhar naquele campo, eu acabo vacilando nos outros campos da minha vida. As pessoas, os amigos, a família, muitas vezes eles não percebem essa nossa exaustão ou excesso de dedicação num outro campo. O que eles fazem? Passam a cobrar. É como se não tivéssemos mais força para responder desse outro lado, né? Porque estamos cansados, estamos desgastados. Pensar o ser humano talvez como uma carga, como uma bateria, que todos os dias teria seu nível de 100%. E ao final do dia, ou ao final de uma atividade, dependendo do grau de exigência dela, isso pode consumir muito mais. A consequência disso é uma irritação, um incômodo por conta das cobranças, por conta da indisposição. Muitas vezes há um incômodo daquele que está falhando com o outro. Ele sabe que falha, sabe que precisa se dispor mais, mas muitas vezes não consegue. Porque se dedicar nessa vertente, vai ter que abrir mão de outras, e essas outras acabam tendo uma consequência em outras. Agora, Glauco, o que acontece muito nos dias de hoje, acontece com todo mundo já falou que em algum momento isso aconteceu. É que a gente está tão preocupado em estar conectado o tempo todo e às vezes de eu estar conectado com alguém, mas não estar de fato ouvindo. Isso é uma forma de desconexão ou já é um sintoma de uma falha por estar conectado a todo tempo? O que seria isso? Acho que, de uma certa forma, as redes sociais, a tecnologia de hoje, ela favorece um estreitamento dos laços. Não acho que ela seja tão ruim, não acho que ela distancia as pessoas, né? O problema recorre de novo sobre a questão do equilíbrio, porque eu posso me comunicar com amigos de velha data, amigos do trabalho, amigos do campo religioso, todos num único momento, talvez em 5 minutos. Eu respondo um grupo, respondo outro, e muitas vezes está sendo ausente com a minha esposa que está almoçando comigo, né? Muitas vezes estou sendo negligente com a comida que eu estou comendo, porque eu estou dando prioridade para outras situações, para outras pessoas, para outros campos. Então, se pensarmos nessa perspectiva, o equilíbrio a respeito daquilo é fundamental. Eu posso usar da tecnologia, esses recursos que ela nos dá, com que possa acrescentar a nossa vida, posso sim, mas eu não posso falhar com aquilo e com aqueles do meu momento, da situação atual. Agora, Glauco, qual a relação que tem de ter uma vida sem pausa com a ansiedade e com a depressão, que são, você me corrija se eu estiver errado, algo tão recorrente na vida das pessoas hoje em dia? Sim. A ansiedade, ela favorece... A ansiedade, o que ela é? Em síntese, ela é uma resposta orgânica a uma situação de ameaça, não é? Bom, fisiologicamente, quando o corpo se sente ameaçado, ele libera uma determinada substância que faz com que desperte essa ansiedade, né? Bom, herdamos isso dos primatas. Nos dias de hoje, a gente pensa na ansiedade como algo que é desencadeado, muitas vezes, sem esse perigo aparente, sem esse perigo que possa surgir ou nos tocar. A consequência,
As redes sociais, enfim, essa conexão o tempo todo, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, favorece também a isso. Porque a mesma carga de adrenalina que é liberada nessa circunstância onde nós precisamos fugir de uma ameaça ou fugir de um medo aparente. A questão depressiva entra mais por uma outra vertente. Qual outra vertente? A gente está baseado numa sociedade na busca do reconhecimento o tempo todo. Quando esse reconhecimento não vem, surgem então sintomas depressivos. Não é só isso, né? O campo da depressão ele envolve muitos outros fatores. Mas essa sensação de ter tudo também é uma das vertentes a se pensar depressão. Eu tenho tudo, eu tenho toda a tecnologia, eu tenho todos os recursos, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Esse vazio, ele nos conduz mais para um aspecto depressivo. O excesso, o tudo, a necessidade, a ânsia, a volúpia, ela conduz mais para a ansiedade. Você falou algo interessante. O ser humano vive em busca de tanta coisa, né? Reconhecimento, de dinheiro, ou seja, de muitas coisas. Mas, de fato, o que o ser humano mais precisa? Porque muitos alcançam o dinheiro, alcançam a fama, mas ainda assim vivem uma vida vazia ali, uma ansiedade muito grande, ou então a busca sempre torna-se o fator de busca, de vida para ele, um estilo de vida, estar sempre buscando alguma coisa. De fato, na sua percepção, o que o ser humano precisa? O ser humano precisa de muito pouco, talvez é se deparar que ele é insatisfeito. E não porque ele quer, né? Alguns é muito mais evidente, a insatisfação é muito mais evidente em alguns do que em outros. Mas estruturalmente, na constituição de cada um de nós, há uma insatisfação, há uma falha, algo que eu sempre quero algo, mas aquele algo que eu não consigo ter. Então a gente vai se enganando, a gente vai criando ilusões, né? Que se eu tiver um determinado carro, eu vou ser um pouco mais feliz. E aí quando eu tenho esse carro, eu quero um outro carro para eu ser um pouco mais feliz. E aí quando eu já tenho o carro mais esperado por todos, eu preciso de um outro carro. Ou eu preciso de uma outra casa, ou eu preciso de um novo título acadêmico, ou eu preciso... O ser humano está em busca o tempo todo. De uma certa forma, é a busca que nos move. É esse desejo, é essa falta. Porque se me falta, logo eu desejo. Ter ciência de que somos seres faltantes, de que algo nos falta e que nada vai completar esse vazio existencial, é um dos pontos principais. Contudo, por mais que nada nos complete, não quer dizer que tenhamos que deixar as coisas como elas estão. Agora, entrando um pouquinho no mérito também das crianças, né? Porque a gente fala da vida adulta, que é uma vida realmente muito agitada, muitas vezes sem pausa, mas hoje, imaginando quando a gente tem um filho, né, atirar por mim, por exemplo, a gente tem um filho, a gente já começa a imaginar o futuro desse filho. E pelos pais se preocuparem tanto em dar tudo aos seus filhos, então assim, eles vivem uma vida realmente muito intensa, seja com escola, com cursinhos, com o esporte. Até que ponto isso pode se tornar um problema também para essa criança e como que os pais devem trabalhar para poder conhecer que estão talvez passando do limite com aquela criança? Como deve ser essa relação para que as crianças também tenham essa pausa em suas vidas? Elas precisam dessa pausa? Elas precisam dessa pausa, mas eu não sei se é uma pausa possível, eu não sei se é atingível, por conta do mundo que a gente vive hoje, né? Hoje em dia, em alguns países, se ensina diretamente com os tablets, né? E se ensina diretamente com os tablets. As crianças não aprendem mais a escrever, como foi a nossa alfabetização, como é o processo de educação ainda hoje no nosso país. É interessante pensar sobre isso, porque nós estamos estimulando elas para esse mundo que é um mundo corrido, que é o mundo que nós vivemos, né? Como pausá-las, como pará-las? Acredito que é ainda mais difícil, porque hoje em dia o que se tem é uma série de oportunidades. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a mudança da sociedade, né? Pai orientada pela possibilidade do pai. Eu digo pai orientado porque antigamente tudo era baseado na relação com o pai, né? Ou sim ou não, mas a favor do pai. E hoje em dia não se vive mais nessa sociedade pai orientada. Hoje em dia é como se fosse cada um por si. Há muitas possibilidades. Bom, enquanto vivíamos nessa época pai orientada, tínhamos então apenas 2 escolhas, ou sim ou não. As crianças de hoje têm muitas escolhas.
ter muitas escolhas faz com que gere sintomas contemporâneos também, né? A hiperatividade. Hoje em dia a gente se depara com uma série de crianças tomando medicações fortíssimas para conter essa ansiedade. E a dinâmica dela, ela não sabe entre qual canal de desenho infantil ela assiste, ela não sabe se ela fica no computador, se ela fica no tablet ou se ela fica no celular. Enfim, há uma série de possibilidades. Como parar é uma boa questão, talvez, para os educadores. É certo. Muito bem, o nosso tema de hoje aqui no programa TV Câmara Entrevista, recebendo o psicólogo Glauco Moraes, é Vida Sem Pausa. Agora, Glauco, como se contrapor, né, a toda essa aceleração da atualidade? Ou seja, por mais que eu queira parar, mas todos que estão à minha volta parece que não param, e parece que se eu parar, e de fato eu parar no tempo, como se contrapor diante dessa situação atual que nós temos? Não acho que seja um bom caminho se contrapor a toda essa aceleração. Até porque ficaríamos parados, literalmente. Descobri recentemente que, por meio do celular, um aplicativo lançado recentemente, mas por meio do celular eu consigo fazer visitas a muitos museus em todo o mundo e como se estivesse de corpo presente. Uma tecnologia fantástica, a sensação de estar ali, a descrição de cada obra. Bom, talvez em 1 ou 2 meses, a série de recursos tecnológicos que surgem, elas podem nos deixar mais desatualizados do que nunca. Então, talvez seja interessante insistir na questão do equilíbrio disso, né? Se eu não posso parar diante desse mundo que exige com que eu esteja conectado, né? Hoje em dia, pessoas mais velhas, de 60, 65, 70 anos, elas estão conectadas com o celular, né? Coisa que antigamente não se pensava, né? Eles costumavam dizer, não quero esse caminho, isso não é para mim. Mas é inevitável, por conta da facilidade, por conta da acessibilidade, por conta da praticidade. Então, tentar equilibrar talvez seja a melhor vertente. Criar, sim, autodisciplina para limitar o uso de determinadas situações, né? Se a gente parar e pensar nas questões do uso do celular no trânsito, é algo que acaba acontecendo de forma muitas vezes involuntária. A pessoa para no sinal e ela pega o celular e ela dá uma olhadinha rápida, né? É involuntário isso. Então, criar alguns limites. Quando eu estiver dirigindo, eu não posso, até porque não se pode mesmo, pegar o celular. Quando eu estiver almoçando, fazendo uma refeição com a minha família, eu não posso fazer isso. Criar alguns parâmetros e algumas margens para com que isso não ultrapasse esses limites. Agora, Glauco, é possível a pessoa se tornar senhor e escravo de si mesmo, ou então escravo dessa atualidade, enfim, que existe hoje? Acredito que estamos sendo escravos dessa atualidade, porque, de uma certa forma, ela nos empurra a essa adaptação, não é? Eu respondo um e-mail hoje, e coisa que eu precisaria há 10, talvez 15 anos atrás, estar na minha casa, de frente para um computador, ou no meu trabalho, respondendo esse e-mail. Eu respondo esse e-mail em segundos. Eu recebo, pelo celular eu visualizo, eu escrevo e respondo. Bom, acredito que somos escravos desse avanço tecnológico. Muito bem, esse é o programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo o psicólogo Glauco Moraes. Nosso tema de hoje é Vida Sem Pausa. Agora, como criar uma divisão, se é possível fazer isso, né, nessa rotina que nós temos, nessa vida que nós temos corrida e agitada de hoje, Glauco? Como criar uma divisão, assim, uma coisa bem prática, no dia a dia mesmo, para que a gente não caia e não corra o risco de viver uma vida totalmente sem pausa? Tirar os estímulos que instigam a ansiedade, né? A sensação de ter que fazer tudo ao mesmo tempo, toda hora, né? A sensação de ter o mundo por completo nas mãos, dá essa sensação de vida sem pausa, faz com que estejamos sem pausa. Então, a nível prático, se o celular atrapalha, mantenha o celular distante. Se o computador, o excesso ali está atrapalhando, eu não consigo me orientar, me centrar naquilo que eu quero, eu tiro aquelas outras atividades que supostamente eu não preciso para aquele momento, agindo mais como um critério de prioridades mesmo. Certo. Agora, com relação, até voltando um pouquinho na questão dos relacionamentos, tanto sejam relacionamentos entre amigos, entre parentes, entre cônjuges, na relação de trabalho,
Como diferenciar, por exemplo, uma pausa em todos eles? Olha, eu não quero parar. Exemplo, alguém está no relacionamento, eu não quero parar, não quero cortar meu relacionamento, mas eu preciso de uma pausa. Ou então, no ambiente de trabalho também, olha, eu preciso de uma pausa nesse sentido para que eu possa me desenvolver mais. Como administrar também esses momentos para que a gente não viva tão intensamente sem essas pausas e isso venha a se tornar um problema, mas ao mesmo tempo fazer essas pausas dentro do contexto que a gente tem no mundo de hoje? Bom, a gente pode voltar novamente para aquela divisão de núcleos que cada um de nós temos. Sou sujeito, sou ser humano, eu sou profissional, eu sou amigo, eu sou marido. Eu tenho muitos campos de atuação. Dentro desses campos, eu também tenho um campo muito pessoal, que é da autossatisfação, que é da autorrealização, que é de uma natureza muito própria, onde nenhum outro pode intervir. É um pouco difícil você falar para o seu chefe, para o seu superior, que você precisa de uma pausa, você precisa descansar. Não sei se isso é possível, mas me parece que é possível por meio de outras coisas, né? Quais são as outras coisas? A busca de algo que dê um prazer, a busca de algo que dê uma satisfação, que seja por meio de outro viés. Uma coisa diferente. Então, a gente que faz atividade física, faz esporte, tem gente que faz aula de dança, tem gente que faz aula de música, tem gente que faz aula de artes. São fugas, são estratégias, são outras formas de lidar com essa realidade que é pesada, mas também mantendo esse núcleo da autossatisfação e autorrealização muito sadio, muito próprio. Então podemos considerar que o novo, seja ela uma atividade, um pensamento, ou a própria busca por um novo, é um estilo de pausa no que a gente vive hoje? Sem sombra de dúvida. Não acredito que a gente consiga uma pausa mental, uma pausa emocional, como se tem no corpo físico, como abordamos ainda no primeiro bloco. Acredito sim que essa pausa a nível emocional e mental, ela se dá na autorrealização e na autossatisfação, não numa pausa propriamente dita. O novo, a busca de um novo, a novidade, enfim, coisas que instigam a autorrealização. Elas sim favorecem um engrandecimento, elas sim favorecem um equilíbrio e, de uma certa forma, um desacoplamento desse excesso que a gente vive nos dias de hoje. Muito bem, Glauco. Agora, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, o que você diria então àquelas pessoas que talvez hoje descobriram que estão vivendo uma vida totalmente sem pausa, né? Seja aqueles que estão mais acelerados no campo de trabalho ou até no campo mental mesmo, o que você diria para essa pessoa que hoje quer começar a dar mais pausas e ter uma vida com pausa, mas não mais sem pausa? Então, um recado talvez seja bem simples, mas repense sobre as prioridades, né? O que é prioridade na minha vida? É prioridade na minha vida trabalhar 12 horas por dia e ser ausente com a família? Ou não? É prioridade na minha vida eu trabalhar uma carga horária menor, talvez ter um faturamento um pouco menor, mas oferecer uma qualidade melhor aos meus próximos? Quais são as consequências dessa ausência, talvez dessa negligência nos dias de hoje, né? Repensem, busquem uma autodescoberta, busquem o novo, busquem ocupar a vida de coisas que lhe dão prazer, que lhes dão satisfação. Busque inovar, busque viver. Tá certo. Mais uma vez quero agradecer aqui o psicólogo Glauco Moraes por aceitar participar aqui do nosso programa. Nosso tema de hoje, Vida Sem Pausa. Glauco, muito obrigado pela sua presença aqui. E agora vamos passar o contato de casa, o seu contato para que aqueles que quiserem entrar em contato para saber mais sobre este tema e outros temas. Quais são os seus contatos? Eu agradeço muito a recepção que você teve, agradeço à equipe TV Câmara. Bom, meu contato é 3959-1427, eu sou psicólogo e psicanalista. Tá certo, então. Mais uma vez agradecendo a você, Glauco, muito obrigado pela sua presença. Agradecendo a você também que nos assiste aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O programa TV Câmara Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Aproveito também para conferir tudo que se passa em nossa rede social, no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí, curta nossa página e compartilhe também. Muito obrigado pela companhia e a gente se fala no próximo TV Câmara Entrevista. Até lá!